Fala galera, beleza? Bora falar um pouco sobre o mercado que eu acho que o Remo precisa fazer na sequência da temporada, pensando na Série A do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, as competições restantes para o Leão no ano de 2026. Antes de eu chegar lá, é importante a gente lembrar a quantidade de contratações que o Remo fez na temporada. No total, o Remo fez 24 contratações no ano de 2026. E hoje, dá para dizer que pelo menos 2/3 dessas contratações não entregaram aquilo que se imaginava a partir do momento que elas foram fechadas. Então, eu penso que justamente por causa disso, o Remo tem a necessidade de agora, quando a janela abrir, fazer novamente uma grande quantidade de contratações para conseguir repor as saídas que vão ocorrer durante esse período e que, logicamente, consigam fazer com que o time melhore no ano de 2026, consiga a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e ir o mais longe possível na Copa do Brasil, em que está nas quartas de final da competição. Vamos lá, eu acredito que o Remo precisa primeiramente contratar mais 2 zagueiros, porque hoje o Remo tem uma dupla de zaga titular, que é o Marlon e o Tchamba. São jogadores que mais jogaram no comando técnico do Léo Condé, e eles conseguiram segurar uma barra durante esses últimos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, porque eles estavam pendurados. Se um deles recebesse cartão amarelo ou fosse expulso, os substitutos seriam Tassano e Léo Andrade, 2 jogadores que muito provavelmente vão sair do Remo durante essa paralisação da Copa do Mundo. E a gente percebe que existe um desnível significativo desses dois para os jogadores que hoje são titulares. O Remo ainda tem o Thalisson como zagueiro. O Thalisson se recuperou recentemente de uma lesão no ligamento do joelho e, pelo que eu pude conversar com pessoas de lá de dentro do Remo, o Thalisson é um jogador muito bem visto pela comissão técnica. Então, provavelmente é um jogador que vai seguir no Remo e que, em condições físicas ideais, deve ganhar oportunidades nesse segundo semestre. Dessa forma, o Remo teria 2 zagueiros titulares, Marlon e Tchamba, o Thalisson como uma opção na reserva e mais 2 zagueiros para completar uma linha com 5 zagueiros. Geralmente, os clubes trabalham com essa quantidade de zagueiros, 5 ou 6 zagueiros. Geralmente, esse 6º zagueiro é um jogador da base ou um jogador um pouco mais veterano que entra muito ocasionalmente nos times. Tem o Kaique Almeida também, que existe uma boa possibilidade dele sair do time azulino. Além disso, para mim, o Remo precisa de mais um lateral esquerdo. Aliás, até a chegada do Mike, que hoje é o titular absoluto da posição, para mim era a posição mais sensível do Remo na temporada. O Remo utilizou o Sávio na posição, o Remo utilizou o Kaique Almeida na posição, o Remo utilizou o Léo Andrade na posição, o Remo chegou a utilizar inclusive o Pavani na época do Osório, ocupando aquele espaço da lateral esquerda, mas o Remo conseguiu resolver esse problema a partir do momento que o Mike chegou. E além disso, também usou o Cufré, que hoje é o reserva do Mike, mas também que não ganhou tantas oportunidades assim, teve problemas de adaptação, problemas com peso aqui em Belém, e também, muito provavelmente, vai ser um jogador que vai sair do Remo durante esse intervalo da Copa do Mundo. Vale destacar, galera, que os jogadores que eu estou falando que provavelmente vão sair, eu estou trabalhando no campo da probabilidade, porque o Remo não oficializou a saída desses jogadores, embora alguns sequer estejam em Belém mais, beleza? Meio de campo, hoje o Léo Condé tem um meio de campo favorito, digamos assim, que é com Zé Wellison, Patrick e Vitor Bueno. Quando o Vitor Bueno não esteve disponível, o Zé Ricardo foi o jogador mais utilizado no meio de campo. Mas quando a gente vai para os reservas, a gente também já percebe um desnível. Eu acho que o reserva hoje que consegue jogar tanto quanto os titulares, ou até mesmo mais do que eles, é o Léo Pico. Mas quando a gente começa a ir um pouco mais fundo, ver um pouco mais a profundidade desses jogadores que hoje compõem o meio de campo do Remo, a gente consegue já perceber uma discrepância de nível. Quando a gente, por exemplo, lembra do Jaderson, do Pavani, do Catarose, então para mim o Remo precisa contratar pelo menos mais 3 meio-campistas. Pode ser 2 volantes e um jogador armador, ou pode ser 2 armadores e um volante. O Remo precisa povoar o meio de campo e contratar jogadores pensando no ponto de vista quantitativo, realmente ter mais jogadores, até porque é uma posição que geralmente ocorrem muitas mudanças por causa de lesões e principalmente de suspensões, e também do ponto de vista qualitativo. O Remo precisa qualificar mais esse meio de campo, principalmente quando esses 3 jogadores que eu mencionei anteriormente, Vitor Bueno, Zé Wellison e o Patrick,
não estiver à disposição do técnico Léo Condé. E no ataque, pelo menos mais 2 atacantes de beirada com características de velocidade. Hoje o Remo tem no ataque apenas um jogador velocista, que é o Jajá. Os outros atacantes não têm essa característica. O Aleph Manga não tem essa característica, o Iago Pikachu não tem essa característica, o Talhari é centroavante, o Poveda é centroavante, João Pedro também, o Diego Hernandes, que também muito provavelmente vai sair do Remo, também não tem essa característica. Inclusive, ele até se despediu do Remo no último jogo que a equipe disputou antes da parada para a Copa do Mundo. Então, acho que o time do Remo precisa de jogadores com essa característica de velocidade e que são muito importantes nos times que o treinador Léo Condé treina, porque são times que têm uma característica um pouco mais reativa, que aposta muito nos contra-ataques, nas transições rápidas. Então, existe uma necessidade realmente bem grande do Remo ter jogadores com essas características. Ou seja, nas minhas contas, se eu não me perdi delas, são de 8 a 10 jogadores que o Remo precisa contratar pensando na sequência da temporada. Por outro lado, caso o Remo consiga fazer essas contratações e ainda enxergue a necessidade de cobrir mais esse plantel, eu acho que o Remo precisava pensar com carinho em mais 2 outras posições. Primeiro, lateral direita, porque o Marcelinho, que tem sido um dos destaques do time na Série A do Campeonato Brasileiro, recebeu sondagens durante essa paralisação para a Copa do Mundo do futebol do exterior. Então eu penso que essas sondagens não vão diminuir. E a partir do momento que a janela abrir, o Remo pode receber propostas por ele. O Marcelinho tem contrato até o final da temporada. Então, caso ele seja negociado, vendido ou entre no processo de negociação, é importante que o Remo tenha no radar um outro jogador para jogar na lateral direita e disputar essa posição no time titular com o Matheus Alexandre, que hoje é o reserva dele. Para lembrar que o João Lucas, que era o titular antes do Marcelinho, sofreu uma lesão grave no ligamento do joelho, então ele vai ficar parado até o final da temporada, ou até mesmo se quer voltar na temporada 2026. E um centroavante, porque o Talhari se provou um centroavante útil para o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogador que pode entregar os gols que o Remo precisa para conseguir permanecer na Série A. Mas o Poveda, o João Pedro, Rafael Monte, Eduardo Melo, jogadores até que a gente tem um pouco de dificuldade de lembrar, não se mostraram à altura para substituir o Talhari. Tanto é que quando o Talhari se machucou, o Aleph Manga, que jogou na posição Aleph Manga, é um jogador de beirada, que começou a jogar como centroavante. Eu penso que o desempenho do Aleph Manga não foi ruim, mas quem acompanha a carreira do Aleph Manga e viu o Aleph Manga jogar na temporada de 2026, percebe que ele é um jogador que joga pela beirada e consegue ser melhor aproveitado jogando pela beirada. Vale destacar também, galera, que o mercado vai abrir a partir do dia 20 de julho. A janela vai abrir a partir do dia 20 de julho e segue até o dia 11 de setembro. Então, é natural que não só o Remo, mas que os outros times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, por enquanto, não estejam fazendo grandes movimentações no mercado ainda, até porque ele não está aberto. Então, não adianta chorar muito, não adianta reclamar tanto assim, porque os clubes não têm muito o que fazer nesse momento. Mas eu acredito que, chegando próximo da abertura da janela, os clubes vão começar a se movimentar um pouquinho mais, até com a chegada próxima do fim da Copa do Mundo, para enfim poder fazer essas contratações. E você, torcedorzinho, o que pensa sobre o assunto? Concorda, discorda? Quais são as posições que para você o Remo precisa se reforçar mais pensando na sequência da temporada e até mesmo as saídas? Os jogadores precisam sair para os outros chegarem no elenco azulino. Deixa aí nos comentários.